Cidadãos de Israel, meus irmãos e irmãs, na Operação com Cães, juntos alcançamos conquistas sem precedentes na história de Israel. Vocês se lembram que no início da operação eu prometi a vocês que as instalações nucleares do Irã seriam destruídas de uma forma ou de outra? Essa promessa foi cumprida. Há pouco tempo, em total coordenação entre mim e o presidente Trump, e com coordenação operacional entre as Forças de Defesa de Israel e o Exército dos Estados Unidos, os Estados Unidos atacaram as 3 instalações nucleares do Irã a Fordo, Natanz e Isfahan. Com isso, os Estados Unidos continuaram, com ainda mais força e poder impressionante, os ataques das Forças de Defesa de Israel e do Mossad contra o programa nuclear do Irã. Esse programa ameaçava a nossa própria existência e também colocava em risco a paz de todo o mundo. Logo após a conclusão da operação, o presidente Trump me ligou. Foi uma conversa muito calorosa, muito emocionante. Ele me parabenizou, parabenizou o nosso exército, parabenizou o nosso povo. E eu o parabenizei os Estados Unidos e o povo americano. O presidente Trump lidera com coragem um mundo livre. Ele é um grande amigo de Israel, um amigo como nunca houve igual. Em meu nome e em nome de todos os cidadãos de Israel, em nome de todo o povo judeu, agradeço a ele do fundo do meu coração e sei, cidadãos de Israel, que falo do fundo do coração de cada um de vocês. Estamos juntos, lutamos juntos, com a ajuda de Deus, venceremos juntos. Como está escrito na porção semanal da Torá, subiremos e certamente poderemos contra eles. A 9ª operação da missão, o povo como um leão. Durante ela, aprofundamos as conquistas nos combates contra o regime iraniano em todas as frentes. Esta noite, atacamos com cerca de 60 caças e com orientação de inteligência no interior do Irã. É possível ver na tela registros dos últimos minutos. Aeronaves da Força Aérea atacaram 3 caças F-14 da Força Aérea do Irã. O ataque foi realizado no coração do Irã. Além disso, estamos atingindo todos os componentes de produção de mísseis e impedindo o exército iraniano de restaurar suas capacidades estratégicas. Ao mesmo tempo, nossas forças estão aprofundando o dano às capacidades de lançamento das baterias de fogo. O ataque é realizado com a ajuda de identificação prévia de inteligência e com a presença de dezenas de aeronaves que patrulham a área. As capacidades de lançamento de mísseis que eles possuem hoje estão muito aquém das capacidades que tinham quando iniciamos a operação. Esta manhã, anunciamos a eliminação de Saeed Gizadeh, chefe do Corpo Palestina da Força Quds e o principal elo de ligação entre o regime iraniano e o Hamas. Gizadeh foi um dos arquitetos do ataque terrorista assassino de 7 de outubro. Desde o início da guerra, ele tentou armar o Hamas com armamentos no valor de milhões de shekels. Graças à coleta de informações de inteligência, essa tentativa de rearmamento foi frustrada. Há cerca de um mês, nossas forças na faixa de Gaza invadiram o hospital europeu, o mesmo hospital onde localizamos e eliminamos o principal assassino em massa, Mohamed Sinwar, e outros altos dirigentes. A infraestrutura subterrânea construída no hospital serviu de abrigo para a alta cúpula do comando da organização terrorista Hamas. Como revelamos na última hora, durante essa operação foi encontrada inteligência única. É possível ver a troca de mensagens entre Mohamed Sinwar e Saeed Gizadeh. Dela surge um testemunho claro sobre a ligação direta entre a Guarda Revolucionária e a organização terrorista Hamas. Gizadeh e Sinwar estavam envolvidos no financiamento, reconstrução e armamento do Hamas contra Israel, e nós interrompemos isso. Impedimos a transferência. Outra eliminação significativa foi a de Ba'anon Shariri, que era responsável pelas transferências de armamentos do regime iraniano para o Hezbollah e para os demais seus representantes no Oriente Médio. Essas duas eliminações são a continuação do corte da ligação entre o Irã e seus representantes, que era um elemento central no plano de destruição de Israel. Ao longo do dia, atacamos com dezenas de caças e com orientação de inteligência no oeste do Irã.
Atacamos radares de detecção e baterias de defesa aérea, como parte do esforço para alcançar superioridade aérea em todo o Irã. Essa superioridade nos permitiu atingir também os quartéis generais de mísseis e drones na região. Além disso, destruímos bocais de armazenamento e túneis de lançadores e mísseis. Da mesma forma, conseguimos fechar o ciclo contra lançadores que dispararam em direção ao território do Estado de Israel. Esta manhã, alertas foram acionados em várias regiões devido à infiltração de aeronaves não tripuladas lançadas do Irã. Não houve relatos de feridos. Na última semana, mais de 1.000 drones foram lançados do Irã em direção ao território de Israel, dos quais apenas alguns conseguiram penetrar. Helicópteros e aviões de combate, embarcações navais e sistemas de defesa aérea cercam o Estado de Israel a todo momento para impedir tentativas de infiltração em nosso território. A maioria dos drones foi e está sendo interceptada fora das fronteiras do país. Este é um feito sem precedentes. Além das ações defensivas, a Força Aérea está sistematicamente neutralizando a cadeia de comando do quartel-general dos drones. Esses ataques atrapalharam as tentativas de lançamentos coordenados e destruíram cerca de 950 drones explosivos antes mesmo de serem lançados. Os resultados da operação são fruto do trabalho preciso e determinado das nossas forças, juntamente com a enorme coragem dos pilotos da Força Aérea. As forças de defesa de Israel continuam lutando em todas as frentes. Na frente norte, a Marinha atacou uma instalação da Força Radva no sul do Líbano. Ontem, um terrorista do Hezbollah foi eliminado e foram atacados alvos militares que continham locais de foguetes e lançadores de mísseis. Esses ataques foram realizados após a identificação de uma tentativa de reconstrução por parte da organização terrorista Hezbollah. As forças do Comando Norte, tanto no Líbano quanto na Síria, estão posicionadas em defesa avançada e servem de barreira entre qualquer ameaça e nossos cidadãos. Volto a lembrar, a campanha ainda não terminou e o inimigo ainda possui capacidades e intenções. A responsabilidade pessoal é de suma importância. Sigam as orientações do comando da Frente Interna. Como o chefe do Estado-Maior disse ontem, nossos inimigos não entendem que a retaguarda israelense é a fonte da resiliência das FDI, não sua fraqueza. Estarei aqui para atualizar sobre qualquer desenvolvimento. Perguntas? Notícias 13. Foi decidida operações entre Israel e Estados Unidos? Já estamos, há muito tempo em coordenação, com o Comando Central do Exército dos Estados Unidos. Além disso, não vou entrar em detalhes sobre planos operacionais ou planos futuros. Pergunta do canal 12. Se houver ataque americano, impacta disparos? A equipe está preparada tanto para defesa quanto para ataque da melhor forma possível. Nossos sistemas de defesa aérea, estão prontos, precisos em constante aprimoramento. Estamos atentos e vigilantes, como estivemos, durante todo o período da guerra, e continuaremos assim. A pergunta que emergiu do renomado canal de notícias CAN, uma fonte de informação amplamente reconhecida e respeitada, aborda uma questão de extrema relevância e urgência no cenário geopolítico atual. Especificamente, a indagação central é: de que maneira as forças de defesa de Israel, comumente referidas pela sigla FDI, estão meticulosamente se preparando e planejando suas operações para executar um ataque estratégico contra a instalação localizada em Pardola? Esta questão ganha uma camada adicional de complexidade e importância ao considerar a premissa de que os Estados Unidos, um ator frequentemente envolvido em tais cenários, não estariam participando ou liderando esta ação. Portanto, a pergunta se aprofunda na existência de um plano detalhado, uma estratégia operacional bem definida, que as FDI estariam desenvolvendo ou já teriam em vigor para tal empreitada, especialmente na ausência da intervenção direta ou apoio dos Estados Unidos. Isso implica uma análise sobre a autonomia e a capacidade das FDI de conduzir operações de grande escala de forma independente, e quais seriam as ramificações de tal cenário para a estabilidade regional e internacional. A natureza da instalação em Pardola, seja ela militar, civil ou de infraestrutura crítica, também é um ponto implícito de interesse, pois dita a justificativa e a complexidade de qualquer ação militar.
A ausência dos Estados Unidos levanta questões sobre a dinâmica de alianças, a soberania das ações militares e as possíveis reações de outros atores globais e regionais. Em suma, a pergunta do canal Khan busca desvendar os bastidores do planejamento militar israelense, as considerações estratégicas envolvidas e as implicações de uma operação sem a participação de um aliado-chave como os Estados Unidos, delineando um panorama de incertezas e potenciais desdobramentos.